Se Deus não der a graça, a pessoa pode ouvir a pregação do Evangelho todos os dias, que ela não vai ter fé. Os semi-pelagianos dizem isso. Será assim porque nós não podemos exercer fé sem a ajuda de Deus. No entanto, essa graça que auxilia pessoas a vir até Cristo e abraçar a Cristo é uma graça que é resistível, dizem eles. Eles dizem assim: quando o Evangelho é anunciado, o ser humano pode resistir. O ser humano pode dizer assim: eu não quero. E como nós vamos ver no quarto ponto do calvinismo, a graça de Deus, ela é irresistível. Segundo os semi-pelagianos, depois da queda, ainda existe uma pequena ilha de retidão que não foi afetada. E ali permanece uma pequena vontade que pode ser despertada pela pessoa caída. Ainda há o poder da vontade para aceitar a oferta ou para recusar a assistência da graça. O que isso significa, gente? Moral da história. Deus vem com a sua graça. Mas se o homem pode resistir à graça de Deus, a escolha, no final das contas, é de quem? Pelágio dizia: o homem pode chegar à salvação sozinho, não precisa da graça. Os semi-pelagianos dizem: não, precisa da graça, mas o homem pode resistir. No final das contas, quem decide? Como dizia a Globo, você decide. A escolha é nossa. Nós não podemos ser salvos sem a graça porque somos fracos. No entanto, não somos tão fracos para que Deus precise criar a fé em nós para virmos até Ele. Não sei se você consegue entender ou perceber como que isso é muito sutil. Como que isso é sutil e as pessoas não conseguem perceber, porque é difícil realmente. Deus oferece a sua ajuda. Se aceitarmos, estamos salvos. Mas se recusarmos, estamos perdidos. Então, cabe a nós, seres humanos, fazermos a escolha. Isso significa que o semi-pelagianismo concentra a sua atenção sobre a soberania de Deus na salvação? Não, sobre a decisão humana. É uma conversão decisória. Deixe Cristo entrar na sua vida, é você que decide. A maneira de você se tornar um cristão é você tomar uma decisão de seguir a Cristo. É o apelo das igrejas batistas. Por favor, deixe Cristo entrar no seu coração. E aí eles até citam, um versículo completamente fora de contexto. Quando eles dizem: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Aquele versículo não é para evangelização de pessoas. Fala daquela igreja terrível que expulsou Jesus por causa dos seus pecados. Mas a gente vai falar sobre esse verso lá na frente. Hoje em dia, a teologia dominante, preste atenção, não apenas entre os católicos, mas entre muitos evangélicos, é pelagiana. Semi-pelagiana. Quer um bom exemplo disso?
Faz esse teste. Faça esse teste essa semana. Se você encontrar com alguém da sua família, um amigo hoje à noite, você combinou de ir na pizzaria hoje à noite, depois do culto, faz esse teste. Chega para a pessoa que é evangélica, é membro de uma igreja, e pergunta assim para ela: por que você é crente e o seu irmão não é? Pergunta para ele. Ele vai dizer assim, 99% de chance dele dizer isso, algo muito parecido, mas que é a mesma coisa. Porque eu aceitei a Cristo e o meu irmão não. Por que você é crente? Porque eu aceitei a Cristo. Aí você pergunta de novo: mas por que você aceitou a Cristo e o seu irmão não aceitou? Foi porque você é mais bonito? Foi porque você é mais justo? É porque você é mais inteligente? É porque você é mais certinho? É porque você é mais santo do que ele? Certamente, 100% de chance, a pessoa vai dizer: absolutamente, claro que não, eu não sou melhor do que ele em nada. Aí é o momento de você dar aquele soco no queixo que tomba e destrói toda a argumentação. Você chega para ele e pergunta assim: o que o seu parente fez em rejeitar o evangelho foi algo errado? Porque você aceitou, está dizendo. Mas o seu parente rejeitou. O que ele fez em rejeitar o evangelho foi algo errado? Qualquer cristão, qualquer pessoa que conhece as Escrituras vai dizer: óbvio, ele não deve rejeitar a oferta de Cristo. Incredulidade é pecado. Aí você vira para ele e diz assim: então quer dizer que ele fez a coisa errada e você fez a coisa certa? Porque você aceitou. Você fez o que é certo e ele fez o que é errado. Você aceitou a Cristo, ou seja, fez o que é certo. Gente, no final das contas, é uma questão de quem fez a coisa certa e de quem fez a coisa errada. Entendeu isso? O evangelho acaba confiando em algo que ele fez, ao invés de confiar na graça de Deus. No final das contas, ele está dizendo que ele foi salvo por algo que ele fez por obras. Mas ele não nega a importância e a relevância da graça. Semi-pelagiano. Isso não é bíblico. Isso não é algo encontrado nas Escrituras. Ele não diz isso diretamente. Mas o que realmente acontece é que ele acredita: eu vou para o céu porque eu criei, porque eu aceitei. Abra aí João 6, verso 44. Evangelho de João, capítulo 6, verso 44, Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Preste atenção, Jesus não disse assim, nenhum homem pode vir a mim a menos que o Pai lhe ajude. Foi isso. Dando a ideia de que existe a parte humana e a parte divina. Não é isso. E o verbo trouxer aqui no original traz o sentido de arrastar.
Tiago vai dizer lá, não são os ricos que vos arrastam para os tribunais, é o mesmo verbo trouxer aqui de João 6. Elko no grego. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga, o arraste. Então, dizer a um homem perdido assim, decida esta noite por Jesus Cristo, isso é um exercício fútil, porque ele não tem capacidade de decidir. Só Deus pode levá-lo a Cristo. Só o Pai pode levá-lo. A situação universal da humanidade caída é de impotência moral. Se o Espírito Santo não modificar a vontade do homem, esse homem jamais desejará Cristo. Jesus disse para Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ele não pode nem mesmo ver, quanto mais entrar no reino de Deus. Então, qual foi a doutrina que os reformadores resgataram depois de séculos, de um milênio? Eles disseram sola gratia. Eles disseram a regeneração, ela acontece unicamente por causa do trabalho da graça de Deus na alma do homem. Nós não auxiliamos no processo, nós não contribuímos com nada, nós não temos nada para oferecer. O que é fé? Fé é você chegar de mãos vazias diante de Deus e dizer, eu preciso de Ti, eu não tenho nada para te oferecer, eu dependo da Tua graça para ser redimido. Então, o que os reformadores defenderam com o princípio de sola gratia, o que eles querem dizer? Eles querem dizer que, ao contrário do que dizia Pelágio, ao contrário do que dizia Cassiano, ao contrário do que é pregado nos dias de hoje, eles dizem, não há nada em nós que nos habilite a estar diante de Deus. Confiar na capacidade humana é tolice, é um erro, é um desvio do ensino das Escrituras. A confiança na capacidade humana, na decisão humana, tem levado muitas igrejas a pregarem um evangelho de autoajuda, a pregar o evangelho da prosperidade, a transformar o evangelho num produto vendável, e pecadores em consumidores. Aqueles que abandonam o princípio de sola gratia, caem no pragmatismo, em práticas que não são bíblicas, mas que enchem as igrejas. Enchem as igrejas. Porque eles dependem de cantores profissionais. Eles dependem de uma boa banda. Eles dependem de uma parafernália enorme. Eles dependem disso e daquilo outro para encher as igrejas. Quando a Bíblia diz que o que redime, salva e abençoa o homem é tão somente a graça de Deus. É só isso. O que os reformadores defenderam com o princípio de sola gratia? Que a graça de Deus em Cristo não só é necessária, como é a única causa eficaz da salvação. Sabe o que isso significa? Significa que dízimo não compra salvação. Dinheiro não compra terreno no céu. Isso significa que boas obras, boa conduta, viver de forma certinha, penitência, essas coisas não trazem a salvação. Isso significa que a salvação do homem, ela é tão somente pela graça de Deus. O que os reformadores defenderam com o princípio de sola gratia
que os seres humanos, eles nascem espiritualmente mortos e por isso não são capazes de cooperar com a graça regeneradora. O que significa sola gratia? Significa que os métodos, as técnicas, as estratégias humanas por si só, elas não podem trazer salvação ao homem. Sola gratia significa que todos os seres humanos precisam fazer a oração de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quem não faz essa oração jamais será salvo. O que os reformadores defenderam com o princípio de sola gratia? Que nós estamos libertos da ira de Deus por causa da graça do Senhor. A graça de Deus nos liberta da servidão ao pecado. A graça de Deus, ela nos ergue da morte espiritual para a vida espiritual. Lutero e Calvino disseram: nada dessas coisas, penitência, dinheiro, obras, nada dessas coisas salva um homem. A única e tão somente ferramenta de salvação é a graça. Eu encerro com um pensamento de um escritor chamado Os Guinness. Eu acho isso aqui extraordinário. Ele diz assim: não podemos encontrar Deus sem Deus. Não podemos chegar a Deus sem Deus. Não podemos satisfazer a Deus sem Deus. O que é outro modo de dizer que toda nossa busca fracassará, a menos que Deus a inicie e termine. A parte decisiva de nossa busca não é a nossa escalada humana até Deus, mas a sua descida até nós. Sem a descida de Deus, não há a ascensão humana. O segredo da busca não está em nossa perspicácia, mas em sua graça. Irmãos, foi isso que os reformadores defenderam e que nós também precisamos defender. É tão somente pela graça. Por quê? Por que só a graça? Por que só a fé? Por que só a Escritura? Por que só Cristo? Porque esses 4 princípios, eles desembocam num único princípio que diz: a Deus toda a glória. E é isso que a fé reformada faz. Ela concede a Deus toda a glória. Amém.